Amém, irmãos? Vamos estar iniciando hoje, então, o estudo de um novo capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós conversamos semana passada, finalizamos o capítulo 11, quando ele trazia ali a forma como os irmãos se reuniam, que não era uma forma agradável, não era uma forma que dava motivo a Paulo de elogiá-los, né? Eles se reuniam por interesse próprio, eles tinham ali partidarismo no meio deles, mas mesmo assim Paulo dizia que isso era necessário que acontecesse para que os aprovados viessem a aparecer, os aprovados viessem a serem efetivos ali. E a partir disso nós conversamos também sobre a ceia, né? Como Paulo trouxe ali o significado ali, né, da ceia, um texto que a gente cita quando a gente celebra essa ordenança do Senhor. O Senhor deixou para nós, né, o batismo, deixou duas ordenanças, o batismo e a Santa Ceia. E aí ele trouxe ali já pré-anunciando esse capítulo 12, que falava da unidade, que falava de como a gente deveria estar se apresentando naquele lugar mesmo não sendo merecedores. E agora, a partir do capítulo 12, a gente vai estar conversando sobre os dons espirituais. E é interessante que esse capítulo 12 é um capítulo extenso, mas eu creio que a gente vai conseguir finalizar ele hoje. Porque o Paulo inicia ele trazendo ali o que seria, né, como eram os gentios antes, como eles eram antes com relação à idolatria, com relação aos ídolos, e fala agora desse derramar do Espírito, dos dons ali, que se resume na questão da comunhão do Espírito, na questão da unidade da igreja e do serviço. Como a igreja vai ali, né, se ajustando a partir desses membros, a partir dessa unidade, que não é uma uniformidade, mas sim pessoas com as suas individualidades, com as suas características próprias, juntos, em comunhão. E eu queria pedir que a Vicky lesse para mim, por favor, capítulo 12, do 1 ao 11. E depois queria pedir para a Taena ler do 12 ao 30, ao 31. Isso. Vamos ler todo o capítulo. Se não der para terminar hoje, a gente continua na semana que vem, tá bom? Mas eu creio que vai dar. Por favor, Vicky. Bora. 1 Coríntios 12, então, a partir do 1. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que, quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de cura, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós
foi dado beber de um só espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, ao passo que nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo em que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, e em segundo lugar profetas, e em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Amém. Amém. E no finalzinho ali, depois do 31, ele fala, né? Esqueci de falar para ti, Taiana. Antes de iniciar o 13, ele já finaliza o 12, já iniciando, né? E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente, que é o próximo capítulo que a gente vai estudar, que é sobre o amor. Então, capítulo 12, a partir do verso 1. Do 1 ao 4, ao 3 ali, Paulo fala de como os gentios andávamos. Então, ele traz o quê? Que eles não estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que, quando eram gentios, se deixavam conduzir por ídolos mudos, lembrando da cidade que eles estavam inseridos, de como era muito proeminente a questão da idolatria, a questão dos ídolos, a questão ali das imagens. E ele está dizendo, conforme vocês eram guiados por isso. Agora vocês não vão ser guiados pelo Espírito. Agora está sendo apresentado os dons a vocês. Vocês vão começar a ter uma característica agora. Vocês vão começar a ver que vocês vão começar a servir, vocês vão começar a andar e a descobrir entre vocês uma característica, uma forma que vem a partir do Espírito, que vem a partir desses dons espirituais. É algo que não vem a partir de imagens, algo que não vem a partir de imagens que não falam, mas que vem a partir daquele que fala, daquela voz que vem do alto, do Pai nosso que estás no céu, daquele que fala a vocês e que tem falado até agora. Então, uma continuidade que Paulo está trazendo aqui para essa igreja. Vai vir a voz do Espírito. A partir da comunhão do Espírito vai aparecer agora a igreja, a característica de vocês, vai aparecer o quê? A comunhão, a unidade, muitos ali com identidades definidas, particularidades, mas que vão estar formando o corpo, e a partir disso vocês vão servir. A partir disso vai começar a aparecer os serviços. E aí ele cita ali no verso 13, por isso quero que continuem, que entendam que ninguém fala pelo Espírito de Deus, afirma anátema, Jesus. Só um pouquinho que apareceu uma mensagem aqui. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. E aí eu quero que a gente vá lá em Gálatas.
Gálatas capítulo 1. A gente vai lembrar um pouquinho. Eu sempre gosto de estar passeando, andando pela palavra nos livros que a gente já estudou, nas cartas que Paulo já escreveu às igrejas. Porque Paulo seguidamente fala: isso eu já escrevi às igrejas, isso eu já falei às igrejas. Gálatas capítulo 1. Vamos a partir do 6. Então, aqui lembrando como é que era a característica dessa igreja, lembrando dos crentes judaizantes, lembrando daqueles que ainda pela lei mosaica, eles firmavam que tinha que haver ali a circuncisão, que a justificação não vinha, não era suficientemente pela morte e ressurreição de Cristo Jesus, mas que tinha que haver ainda uma questão prática, tinha que haver ainda algo ali voltado para a lei. Então Paulo vinha ali, quando Paulo saía, vinham esses judaizantes, vinham esses que queriam ainda dizer que não era suficiente. E aí no verso 6 ele fala o seguinte: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, maldito. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já recebemos, que esse seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar as pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Então ele traz aqui essa questão que não tem como mais viver agora a partir disso que eles estão vivenciando pelo Espírito. Não tem como voltar, não há outro evangelho, não tem como haver essa mistura, não tem como andar como andávamos antes. Vocês não andam mais antes, seguindo ídolos mudos. Agora há um Deus, agora há a Trindade manifestada, que a gente vai ler agora a partir do 4, que ele fala de Deus, do Senhor e do Espírito. A Trindade manifestada a partir desse derramar dos dons de Deus, dos dons espirituais pelo Espírito Santo. Voltando lá. Desculpa. A partir do 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então ele fala do Espírito, ele fala do Senhor, ele fala de Deus, ele fala do amor do Pai, ele fala da graça do Espírito e ele fala da comunhão, do amor do Pai, da graça do Filho e da comunhão do Espírito. Verso 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Eu queria que nós fôssemos lá em Romanos, capítulo 12. Quando ele fala dessa concessão, que é concedido para aquilo que é proveitoso. Romanos, capítulo 12. A partir do verso 3. Então, há dons diversos,
e o Espírito é o mesmo. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação segundo a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim, também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se a profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então ele fala dessa dispensação, ele fala dessa dedicação, desse zelo, desse cuidado que a gente tem que ter a partir daquilo que a gente tem recebido em responsabilidade para com o outro. Ele está falando, dedique-se. Os dons não são para nós, os dons são para a igreja, são para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Então, em Romanos está trazendo esse empenho pela graça, nesse mesmo Espírito, em um só Espírito. E agora eu queria que nós fôssemos lá em Efésios, avançássemos um pouquinho no capítulo 4, que ele vai falar dessa unidade. Ele falou do corpo, ele falou desses vários membros, e ele falou de um só corpo. A gente falou da comunhão, e a gente falou também de unidade, da comunhão do Espírito. Efésios 4. Do 1. Ao 4. Por isso, eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Nós falamos do amor do Pai, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vamos mais adiante. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança, para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então aqui está dizendo que, olha só, presta atenção, há um só Pai, há um só Espírito, há um só batismo. E aqui ele está falando o quê? Que há dons diversos, porém provém de um só Espírito, que a diversidade de serviços, mas é um só Senhor, a diversidade de realizações e há um só Deus que opera tudo em todos, age por meio de todos e está em todos. E eu queria que nós avançássemos um pouco agora nesse mesmo capítulo para a gente entender essa questão do corpo, a questão de quem é o cabeça e nós, esse corpo, que nós vamos ler Efésios capítulo 4, avançando ali um pouco do 7 ao 16. Cristo é o cabeça, a diversidade das realizações, a diversidade dos serviços, esse um só Senhor. Verso 7. Continuando. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Verso 9. Ora, o que quer dizer ele subiu?
senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas, verso 12, presta atenção, irmãos, que a gente falou lá na questão do outro, na questão do dom para o outro, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para que edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Verso 14. Para que não mais sejamos como criança. Lembra que a gente falou da responsabilidade, da dedicação, do zelo, do empenho, em humildade, em longanimidade, para que não sejamos mais crianças, como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, olha só, o Cristo cabeça vem, o Espírito derrama esses dons, derrama os dons sobre os homens, sobre a igreja, para que a gente possa estar se empenhando em responsabilidade na vida do outro. Não para que a gente venha estar se edificando a nós mesmos, mas sim edificando o corpo, a partir do Espírito, a partir da Trindade. Ele cita aqui a Trindade: um só Espírito, um só Deus, um só Senhor. Cristo que é o cabeça. Esse amor edificado em si mesmo em amor. Pastor, fica à vontade, se tu quiser contribuir, pode entrar, amém? Pode entrar, pode comentar. Amém, Tiago. Deixa eu só fazer uma contribuição aqui para a gente poder entender a parte prática desse processo, né? A gente sempre procura dizer que é uma teologia prática, né? Então, qual é a parte prática desse processo de dons? É a unidade. Então, a gente tem que pensar na unidade. O porquê de Deus ter repartido dons diversos, né? Porque o amor do Pai, como o Tiago bem falou, ele é expressado pela graça do Filho. O que é a graça do Filho? São as virtudes. E dentre essas virtudes de Deus, tem dons repartidos. E esses dons, por que são dons repartidos, né, conforme a vontade dele, para cada um de nós? Para que haja, a partir da comunhão do Espírito, a unificação disso, a unidade. Então, a força não está no dom, a força está na unidade. A força está quando esses dons identificados, trabalhados, eles juntos operam. Então, isso é a força de testemunho. Porque um dom isolado do corpo, ele só é um espetáculo admirável. Agora, os dons na unidade, eles geram transformação, geram arrependimento, geram testemunho vivo. Então, eu acho que, até olhando aqui, depois que nós trabalharmos, porque esses textos que o Tiago trouxe, eu sugeriria que vocês estudassem ele em casa, que é Romanos 12, que é 1 Coríntios aqui 12, 1 Coríntios 14 e Efésios, porque vai falar de dons diferentes. Tem dons do ministério, está lá em Efésios, tem dons que são carismáticos, que é o carisma,
né? E tem dons de socorro, tem dons de misericórdia, de administração, e que depois até eu posso trazer para vocês. Eu estava pensando aqui, depois eu quero combinar com o presbitério e com o Tiago, da gente poder trazer especificamente esses dons. O que é uma palavra de conhecimento? O que é uma palavra de sabedoria? O que é um discernimento de espírito? Né? Para nós podermos nos identificarmos quais os nossos dons. É importante a gente fazer esse exercício. Né? E, então, nós podemos fazer, depois de a gente chegar ali no 14, eu vou desde já preparar uma especificação mais detalhada desses dons. Os dons da igreja, quais os dons dados para o ministério, está lá em Efésios. Como é que ele funciona, né? A gente leu ali que isso tem uma ordem, tem o que é primeiro, tem outro que é depois. Por que dessa ordem, né? E, enfim, então só esse acréscimo que eu queria fazer, Tiago, para nós depois poder especificar, né, cada um desses dons, dividir ele em classes, são classes aqui de dons, né? Mas o mais importante é entender que ele é para a unidade, porque um desenvolvimento de dom isolado da comunhão pode ser a maior desgraça nossa. Amém. De a gente achar que está desenvolvendo, achar que está frutificando e está fazendo mesmo, mas nós mesmos não estamos desenvolvendo, não estamos aperfeiçoando a fé para o amor. Por isso que a gente vai ver no capítulo 13 que todos esses dons eles são anulados se não houver amor. Né? Então, acho que isso, Tiago, só que eu queria trazer assim, depois a gente pode, se os irmãos entenderem assim, a gente pode trazer uma especificação um pouco mais detalhada de cada um desses dons para nós observarmos, conversarmos e nos identificarmos neles. Amém. Porque a Bíblia diz que nós temos que buscar todos os dons com zelo. Uhum. Todos nós temos que buscar para saber qual é que nós... E aí a gente estudando ele mais especificamente, a gente vai ver, poxa, então é aqui que eu me encaixo. Eu tenho uma parte maior dessa, mas nessa aqui também algumas vezes aí nós nos reconhecemos uns aos outros. Não, mas olha, a Alice tem... Mas a Lídia também eu percebo que às vezes ela atua com misericórdia. Não, mas esse no serviço. Então a gente vai se auxiliando na comunhão do Espírito para a manifestação dessa graça e a expressão do amor. Tá bom? Amém, pastor. Amém. Graças a Deus. É isso mesmo. Eu estava pensando isso, né? Estudando esse capítulo, porque esse capítulo a gente poderia ficar muitas quartas-feiras falando, né? Esmiuçando mais ele, né? Então acho que vai ser muito propício a gente poder estudar, que agora, a partir do 6, ele vai falar, né? Ele vai falar dessa palavra de sabedoria, ele vai trazer essa palavra de conhecimento, ele vai trazer aquilo que foi dado mediante o Espírito, ele vai trazer cada um. Eu acho importante a gente esmiuçar isso, né? A gente ter, como tu falou, quando chegar lá no capítulo 14, iniciando 13, 14, a gente poder conversar sobre isso. Vai ser muito bom, pastor, muito bom mesmo, para a gente poder se encontrar, né? Para a gente poder entender melhor o que Paulo estava trazendo aqui e o que Paulo estava querendo estimular os irmãos a fazer, que é andar na comunhão, que é andar se enxergando, que é andar em amor, que é estar ali atentos, com zelo, com dedicação, para poder estar se auxiliando, como o pastor falou, para a gente descobrir qual é o nosso dom. Às vezes a gente pode ter mais de um dom, mas qual é o nosso dom? Onde é que a gente pode vivenciar um pouco isso, um pouco não, algo muito marcante, que foi o velório do nosso irmão Regis. Por quê? Porque a gente tinha ali uma palavra que ia ser ali. A gente tinha uma palavra, tá, vai ser aqui. Tá, e como é que vai ser? A gente não tinha experiência de velório, a gente não sabia como... Tinha ali, daqui a pouco, uma ordem mínima ali de como conduzir. Mas, isso que o pastor falou, que vem para edificação, para testemunho, isso a gente pôde vivenciar depois. Porque foi fluindo ali no nosso meio
né? Foi fluindo ali a questão das conversas, a questão da condução, a questão da palavra, os louvores. Então, os dons do Senhor, a partir dessa virtude, desse amor, como o pastor trouxe, que é quando vem ali no capítulo 13, diz que se não tiver amor, são todos anulados. O amor de Deus, a partir da comunhão de Espírito, estava sendo derramado sobre aquelas vidas. Então, foi uma experiência muito prática o que a gente vivenciou nesses 2 dias, de domingo para segunda, né? Eu fiquei pensando, estudando essa palavra. E aí, a partir do verso 6, ele vai falando ali, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, o segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a um é dado o mesmo Espírito a fé. Então, olha só, a palavra dispensada, esse ouvido, essa fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. A outro, o mesmo Espírito, dons de cura, esse caminhar, essa manifestação ali, né, dos milagres, da profecia. Outros, o discernimento do Espírito, que fala lá em 1 João. Discernimento do Espírito, o Espírito do erro, o Espírito da verdade. E a um é dada a variedade de línguas, interpretação, mas a um só, o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as, cada um individualmente, conforme Ele quer. Então, essa parte aqui, como o pastor falou, a gente vai esmiuçar mais. E aí a gente vai se voltar, já linkando com esse acréscimo do pastor, a questão da unidade da igreja. Que daí Paulo vai trazer ali algumas analogias, trazendo ali a analogia do corpo humano, dos nossos membros, falando de pé, falando de olho, falando de mão. Então, a partir do verso 12, o que ele traz? Depois de toda essa explicação e desses capítulos que a gente leu aí, porque assim como o corpo é um e temos muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, escravos, livres. Não há mais judeus, gregos, escravos, livres. Não há mais uma personificação, não há mais um nome. Assim, Cristos, pequenos Cristos, há uma unidade, uma comunhão da igreja, um conjunto de dons que são o corpo de Cristo, que são esses membros. Até para não presumir mais do que a gente é, como fala lá em Romanos. E a todos nós foi dado de beber de um só corpo. Porque, verso 14, também o corpo não é um só membro, mas muitos. E aí ele fala daquelas analogias. Para isso eu queria que nós fôssemos antes, lá em Efésios, no capítulo 3. Fala dessa dispensação, fala dessa graça. Efésios, capítulo 3, do 1 ao 6, a gente vai estar lendo. No início ele falou dos gentios, lembram? Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiado em favor de vocês, pois segundo uma revelação que me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus apóstolos, profetas, pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Então aqui ele fala da revelação desses mistérios, da revelação
disso que Paulo recebeu e que ele está agora falando aos gentios ali, está falando aos irmãos que não são só mais apenas gentios. Por isso, dessa importância e desse acréscimo que o pastor trouxe, da gente esmiuçar, da gente poder estar conversando, da gente poder estar se identificando, poder estar se enxergando uns aos outros nessa edificação mútua em amor, a partir da comunhão, a partir da unidade, que isso que é mistério. Para muitos de nós é mistério, para muitos de nós não sabemos ainda. A gente vai andando, a gente vai na comunhão, vai indo, mas a gente pode ter até dúvida. Mas qual é o meu dom? Como é que o que eu faço? Como é que eu ando? Então, acho que vai ser muito propício mesmo, pastor, graças a Deus, esse estudo mais esmiuçado desse capítulo. Então, ali Paulo vai falando, né? Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixar de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Que fala da gente descobrir, da gente querer juntos entender isso. Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis, como ele falou um pouco antes, como ele entendeu. Ele dispôs os membros, dispôs ali cada membro no corpo como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? E aí entra essa questão que o pastor trouxe antes. Se a gente for se fundamentar no nosso dom e achar que pelo nosso dom, por aquilo que a gente já sabe que a gente tem, a gente pode andar sem estar na comunhão, sem estar andando em unidade, humilhado, longânimo, com esse coração quebrantado, como é que vai ser? Onde estaria o corpo? Como se a gente tivesse apartado do corpo, fosse uma peça amputada, fosse uma parte, um membro fora dessa comunhão. Onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Nós não temos condição de ser corpo sozinho, irmãos. É engano isso, achar que por a gente já ter identificado o nosso dom, por a gente já saber, há um grande risco da gente ser tomado por orgulho, a gente achar que nós sozinhos somos corpo. Nós somos um membro de um só corpo, onde o cabeça é Cristo. E isso foi dispensado por Deus conforme Ele quis. A gente não tem como estar querendo aquilo que não é. A gente, pela comunhão, pela unidade, pela comunhão do Espírito, a gente vai descobrir aquilo que já é. Aquilo que tu já é. Aquilo que tu já tem de dom. Para que a gente possa estar se edificando em amor. Em amor. Em nome de Jesus. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Olha só. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que não parecem menos dignos do corpo, estes damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Lembra que a gente estudou lá a forma como eles se reuniam, a forma como eles sentavam na mesa no capítulo 11, que tinha divisão. Então aqui está dizendo, não há acepção no corpo. Todos são necessários, todos são importantes. A honra para aqueles que daqui a pouco se sentem mais desonrados, vai haver uma honra, mas isso pelo Espírito. Não é por força nossa, mas é a gente descobrindo qual é o nosso dom, qual é a nossa particularidade. Porque a questão dos dons, Tiago, irmãos, isso trata muito com a nossa humildade.
porque é uma questão de reconhecer o que Deus deu e não estabelecer aquilo que eu desejo, que eu quero. Por isso que no início ali de Romanos ele diz, olha, não presume de vocês acima do que vocês são. Por quê? Porque quando a gente começa a fazer uma avaliação dos dons, tu começa a te afeiçoar por alguns. Por exemplo, né? Poxa, quem é que não quer ter o dom de operação de milagres? Dom de cura, profecia. Mas e a parte da administração? E a parte da presidência? E a parte do socorro, da misericórdia? Então, por isso que é essa relação do corpo, porque muitas vezes a gente quer ter algum tipo de dom, né? E vê alguma pessoa desenvolvendo um dom, e aí tu deseja muito aquilo ali. E aí isso é muito perigoso, porque às vezes tu começa até a forjar artificialmente esse tipo de manifestação. Por isso que está ligado na humildade de reconhecimento do que Deus está fazendo e aceitação, por gratidão de poder participar. Nem que eu seja a unha, pode ser que eu não seja o coração, pode ser que eu não seja o cérebro, pode ser que eu não seja o olho, a mão, mas eu posso ser uma parte irrisória, mas eu estou participando, estou conectado no corpo, naquilo que é o cabeça. Então, eu penso que essas questões, elas precisam ser muito bem meditadas e refletidas, para que a gente não caia ali num engano da manifestação, né? Porque o que a gente quer é isso, né? O que a gente deseja carnalmente é essa manifestação, né? É uma demonstração aparente, e não é demonstração aparente, é certeza de fé, que se eu tiver onde eu tenho que estar fazendo o que eu tenho que fazer, eu estou participando de forma efetiva em tudo que está acontecendo em toda a Terra. E em todos os tempos. Se eu entrar na minha identidade, por isso que é uma eternidade que é apresentada para nós. Porque se eu entrar na minha identidade, naquilo que foi feito para mim, eu volto lá e conecto com todos os meus irmãos lá do passado, que atuaram como igreja dentro de uma promessa. E eu conecto para frente também com todos os meus irmãos que vão vir depois. Porque eles vão vir nessa mesma unidade de busca de formação de identidade, de conhecimento de destino e de certeza de propósito. Então, eu acho que isso é bom a gente ter essa oração no coração, né? Dizer, Senhor, me dá humildade, para eu saber o que Tu liberou para mim. Ele liberou, né? Diz ali, o Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um individualmente, conforme o que Ele quer. E aí é um grande desafio para nós, né? É abrir mão do nosso querer e assumir o que Ele quer. Esse é o grande desafio, porque daí a gente deixa de participar. Como o pastor falou, a gente deixa de participar, a gente deixa de perceber as oportunidades que o Senhor nos dá a partir daquilo que Ele concedeu a nós. A gente deixa de participar, a gente tem esse coração presunçoso, esse coração que presume além, esse coração orgulhoso, e a gente acha que já participa, ou a gente até pensa que, como o pastor falou, a unha pode ser uma unha, pode ser um dedo, então não tem como participar. Não, todos são participantes, todos são chamados a participar. A partir dessa consciência de corpo, de comunhão do Espírito, todos são participantes. E ele fala aqui, para que não haja, no verso 25, divisão do corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor um dos outros. Então, é em favor do outro, não meu favor. Humilhados, em favor do outro, cooperem. De maneira que um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. E aí vem essa ordem. Por isso que a gente não se deteu muito ali quando falava da palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, e aí a gente vai ter esse estudo mais específico,
porque aqui ele traz essa ordem que nós falamos, se não me engano, sem ser quarta passada na outra. Nós trouxemos isso quando a gente falou do homem, da mulher, da ordem do reino de Deus. Falamos ali da identidade específica, né, do casamento, do princípio do casamento, que é essa responsabilidade um com a vida do outro. E aí ele fala, ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros de um só corpo. Então há uma individualidade, há uma identidade, há uma característica de cada membro de um só corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja do Senhor, não instituição, igreja do Senhor, comunhão do Espírito, a partir do amor do Pai, da graça dispensada do Filho e da comunhão do Espírito. Primeiramente, apóstolos, a gente falou de ordem, né? Essa figura de autoridade. Apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres. Profeta, essa questão, essa visão espiritual, essa questão do espírito. Mestres, a questão do ensino. Depois, em terceiro lugar, vem o operadores de milagres, essa manifestação ali visível, aqueles que têm dons de cura, de ajudar, da hospitalidade, ou de administrar, como o pastor falou, ou de falar variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? É uma pergunta para a gente estar já se encaminhando para o final e depois poder conversar um pouquinho. Uma pergunta para a gente fazer, por isso que é uma oração mesmo no nosso coração. Da gente ter esse coração humilhado, da gente querer vivenciar na comunhão, vivenciar na unidade aquilo que foi dispensado a nós, sem andar numa comparação, sem cair no risco de querer comparar. Se o outro tem mais dom do que eu, se eu tenho mais dom do que o outro, para não haver essa divisão, para não haver essa acepção, e principalmente nossa. Eu olho para mim, eu leio isso e olho para mim. Porque quem é que sai, quem é que fica deslocado desse corpo quando tem esse pensamento? Nós. Por isso que é uma oração no nosso coração mesmo, para a gente querer andar assim, querer descobrir. Querer andar humildemente nesse lugar e entender que independente da porção de fé, independente do dom que foi dado, independente do membro que a gente é, nós somos participantes. Todos somos chamados a participar dessa unidade, dessa comunhão, desse corpo, que o cabeça é Cristo. Porque olha só, Tiago, que interessante quando a gente pensa, né? Na igreja de Corinto, na cidade de Corinto, né? Com tudo isso que a gente já estudou, esse paganismo todo, essa idolatria toda, essa filosofia toda essa carga, né, de deuses. E aí a gente vê a igreja. Então, essa igreja, o que ela tem, essa igreja de Corinto? Na igreja dos irmãos? Dons, muitos dons. A gente vê que tem dons repartidos aqui. Então, Deus deu dons para eles, né? Deu muitos dons para eles. Agora, o que não tinha? Não tinha ordem. Olha que interessante isso. Muitos dons, só que não tinha ordem. Tinha partidarismo, tinha divisão. A gente vê no capítulo 11, né, que nós estudamos na semana passada, diz que eles se reuniam ali e não era bom a reunião deles. Quando eles se reuniam, não era para o bem. Por quê? Porque cada um queria comer a sua parte na mesa. Por que cada um queria comer a sua parte? Por causa da iniquidade. Cada um se achava no direito. Quem sabe porque se via com mais dons. Quem sabe porque fazia ali uma medida comparatória e dizia, não, eu mereço mais porque eu faço mais, porque eu sou mais, porque é assim que a gente se torna. Olha para os dons e a gente vai ver. Aí tu quer ver uma pessoa orgulhosa, arrogante, ela está enaltecendo os seus dons, dons que Deus deu, mas fora do corpo, porque ela aparta do corpo. Porque uma pessoa que ela está dentro do corpo, ela sabe que o que ela faz, aquilo é de Deus, é um dom de Deus e não é pleno nela mesma. Que daí é a ceia verdadeira. Que é quando a gente senta
para repartir aquilo que a gente tem, para receber aquilo que é do outro, sem pressa, sem medo de ficar sem comida, porque a gente senta ali humildemente. Então, quando a gente vê hoje, por exemplo, né, e hoje a gente vive uma relação muito midiática, muito publicitada, né? Então, quando tu vê pessoas assim despontando em alguma área da sociedade, o que tu enxerga ali? Dom de Deus. E aí tu te apaixona por aquilo ali, tu gosta daquilo ali, tu idolatra aquilo ali. Se torna uma celebridade pro teu coração. Mas tu não sabe a completude daquilo ali. Tu não consegue chegar perto para perceber se aquilo está associado no corpo ou fora do corpo. Se está fora do corpo, isso é uma aberração. Abominável. É um uso indevido do que recebeu de Deus. Então, essa igreja é importante a gente pensar, porque a gente olhando para ela, a gente pensa, bah, que bom, tem um monte de dons, tá, mas desordenado. Então, a gente precisa cuidar disso, né? Exatamente. Mais uma vez, Paulo traz a questão da ordem, né? E aí é interessante que quando ele fala lá no início, agora te ouvindo, pastor, ele fala ali de deixar, se deixavam conduzir por ídolos mudos, né? Eu fiquei pensando na característica daquela cidade, né? Daquela idolatria, mas também, agora te ouvindo, eu fiquei pensando o risco que a gente tem da gente começar a idolatrar o nosso dom, da gente começar a estar se fundamentando só nisso, né? Como se dissesse, olha só, tá ali, tá sendo enaltecido, tá ali, Deus está mostrando ali uma proeminência, mas tá fora do corpo. E aí o que não tem, que tu falou, que foi uma palavra que ficou agora marcada no meu coração, não há o quê? Plenitude. Não há plenitude. Vai chegar um momento que a gente vai sentir falta de algo, vai chegar um momento que a gente vai se achar no direito de exigir alguma coisa. E não só quando a gente tem esse dom proeminente, eu fiquei pensando, mas como tu falou antes, quando a gente não tem ali, a gente está ali participando e a gente acha que que a gente está sendo menosprezado, que por a gente não descobrir, não saber ainda, a gente está sendo... então são os dois extremos, né? O orgulho e a melancolia. É a altivez, a vitimização. Então são esses dois extremos, esses dois polos que a gente anda quando a gente se aparta desse corpo. E aí a gente não vive a plenitude do propósito de Deus para a vida de cada um dentro desse corpo bem ajustado, como a gente leu. Esse corpo que está bem ajustado, né? Esses órgãos que são ali, o corpo perfeito. Interessante, falando de bem ajustado, falando de órgãos, de corpo, né? Trazendo aqui já para finalizar, já passamos um pouquinho ali, a gente entender dentro do corpo humano, né? Entender como Deus é perfeito e fez ali o homem ali, né? Todo o corpo, dentro do corpo humano, os órgãos são todos bem ajustados, não há espaço para nada. O coração tem um lugar, o fígado tem outro, o pâncreas já complementa um outro espaço, depois já vem... Então, só para a gente entender, além dessa questão visível, mas como o nosso corpo, ele é todo bem ajustado, assim como a vida da igreja, como o corpo de Cristo, onde ele é o cabeça, é tudo bem ajustado. Então, não tem espaço nem para mais e nem para menos. Porque, sendo assim, a gente vai estar apartado, a gente não vai estar vivendo a plenitude. E aí, finalizando... E a preocupação de Paulo, Tiago, que ele fala no início, ele diz assim, ó, eu não quero que vocês estejam desinformados em relação aos dons do Espírito. Então, olha como é uma questão de informação. Porque ele diz antes, quando vocês andavam como gentios, seguindo a ídolos mudos, que não falavam. Por quê? Porque o ídolo não fala, tu mesmo fala pelo ídolo. Tu pede e tu fala pelo ídolo. Exato. Agora, a fé faz com que nós ouçamos o Espírito Santo. Amém. Nos guiar em toda a verdade, nos informar.
Essa informação o que quer dizer? Quer dizer uma formação dentro, informação. É uma formação a nível de conhecimento. Isso nós vamos ver, porque não é o conhecimento humano. Não é a informação humana. Aí nós vamos ver na palavra de conhecimento, que é um dos dons. O que significa isso? Essa informação. Que é isso que nós precisamos. Essa informação vem do Espírito. Nada mais maldito, e ali ele fala, anátema, nada mais maldito que o conhecimento sem que venha do Espírito. E nós mesmos, na nossa individualidade, fazendo a conceituação da tese. É assim que nascem as maiores heresias, a partir da Bíblia. Então, há um cuidado de dizer, preciso que haja uma informação a respeito desses dons. Aleluia. Aleluia. E aí, a partir do 29, daí finaliza. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons, que daí parece que esse final linka com isso que tu trouxe, pastor, desse estudo que a gente vai fazer. Parece que são questionamentos nossos ali, em que a gente, pelo estudo, por se aprofundar mais e conversar, a gente vai estar procurando, a gente vai estar querendo saber, a gente vai estar querendo entender qual é a porção que Deus derramou em nós para que a gente venha a ser responsável, para que a gente venha desfrutar dessa oportunidade que é viver na comunhão, que é estar unido, que é estar vivendo essa responsabilidade mútua, para com a vida dos outros. E aí, finalizando ali já, né, um pré-anúncio do capítulo 13, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente, que daí ele fala do amor, né, dessa caminhada em amor, desse amor do Pai. E que sem esse amor não adianta, né, como tu bem falou, pastor, não adianta ter o dom que tiver, não adianta ser alguém cheio de dom, se não vier a partir desse ouvido, né, desse espírito, desse ouvido que ouve a palavra, dessa fé, que é dom de Deus também, que vem pelo Espírito. Se a gente ficar andando, mesmo ouvindo tudo que a gente tem ouvido, tudo que a gente tem visto, tudo que a gente tem vivido, e a gente andar ainda desinformado, né, pelo orgulho do nosso coração, pela presunção, a gente andar desinformado, a gente não vai estar desfrutando desse amor, né, que nós vamos estudar no próximo capítulo, dessa plenitude no Espírito.